Olá pessoal, olá, mais uma vez Abraão Jorge aqui com vocês, cheio de energia e motivação para juntos refletirmos e meditamos sobre a palavra de Deus. Olha, estou a me sentir já radialista agora. Vamos lá, hoje estamos no terceiro vídeo devocional, leitura explicada sobre a Bíblia, e o nosso capítulo de hoje é Gênesis a partir do versículo 7. Vamos lá falar sobre o dilúvio. Vamos em frente. Go! Bom, vamos lá então em Gênesis capítulo 7. Uma coisa muito interessante que eu encontro aqui em Gênesis capítulo 7, e eu prestei bastante atenção hoje quando alguém fez essa pergunta. Aí eu fui, coloquei uma lupa sobre o texto e descobri essas pérolas aqui com as quais eu quero começar a meditação de hoje. Um aluno perguntou como é que no capítulo 1 de Gênesis 7, Deus acha não é justo. Deus considera não é justo. Se Deus ainda não havia apresentado a lei, qual era o critério para Deus avaliar as pessoas? Como é que Deus achava as pessoas justas? Bom, a resposta para essa questão nós encontramos em três passagens fundamentais do texto bíblico. Em quatro, melhor dizendo. A primeira, se você ler em Hebreus capítulo 11, lá que é o corredor dos heróis da fé, você vai ler o seguinte. Hebreus 11, 4, o escritor de Hebreus diz assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, Deus se agradou de Abel. Como é que Deus se agrada de Abel? Pela fé. E o texto continua: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que aqui a Bíblia não está a falar de agradar a Deus pela obediência da lei. Veja que aqui o escritor de Hebreus não está a trazer uma abordagem de que Abel agradou a Deus pela obediência a uma determinada lei. Não. E o texto continua, versículo 6, Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E continua: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Isso aqui é muito interessante, porque bem antes de uma lei ser dada, as pessoas precisavam se aproximar de Deus pela fé, crendo que Deus existia. Olha, em Gênesis 12, Abraão hoje é considerado o pai da fé. Por quê? Porque Abraão aproximou-se de Deus crendo que Deus existia. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão simplesmente creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi considerado justo, né? Diz novamente ali o livro de Hebreus. Isso aqui é um fato, é um elemento muito importante para você entender porque que Noé foi considerado justo mesmo antes da existência de uma lei. O texto continua aqui, versículo 7. Pela fé, Noé obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, coloca aí reticências, Noé recebeu a justiça que vem por meio da fé. Noé recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então, isso explica aqui essa curiosidade, né? Como é que Noé foi considerado justo. Mas há algo aqui também que eu preciso lhes dizer. Não só pela fé que Noé foi considerado justo, mas também pela obediência. Aí agora vem uma lei de Deus. Deus diz para Noé construir uma arca e Noé obedece. Isso você pode encontrar em Gênesis 7, versículo 5. O texto diz assim, na versão NVT: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado, fez tudo exatamente. Noé aqui estava a desenvolver o coração que Adão tinha antes do pecado, um coração de total obediência ao que o Senhor queria que ele fizesse. Mas também há um fato interessante aqui. Essa pergunta, por que Noé foi considerado justo, mesmo sem a existência de uma lei? E a resposta é pela fé e pela obediência. Isso me fez lembrar de que existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram contato com a sua lei, com a sua palavra. E muitas vezes nós nos perguntamos como é que esses povos vão ser julgados se não há nenhuma lei que eles deviam obedecer. Há até uma música no cantor cristão
que diz assim: não me falaram de Cristo. Bom, essa música não tem muito embasamento bíblico, porque ninguém vai diante do Senhor e apresentar uma desculpa assim: eu não me arrependi porque nunca me falaram de Cristo. Isso não é verdade. Essa música do cantor cristão aí precisa ser revista. Por que eu creio nisso? Por causa de Romanos 1, 19 e 20. Veja aí o que diz Romanos 1, 19 e 20. O texto diz assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Quem tornou evidente a verdade a respeito de Deus? O próprio Deus. O 20 diz: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, ninguém tem desculpa alguma. Ninguém vai dizer: não me falaram de Cristo, porque todo mundo sabe da verdade a respeito de Deus. Como é que essas pessoas sabem a respeito de Deus? Desde a criação do mundo, nós podemos perceber claramente os atributos invisíveis através do seu poder eterno e da natureza divina. O texto de Romanos, então, capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 2, 14 e 15, Paulo diz assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, né? Até mesmo os gentios que ainda não receberam a Bíblia, não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que reconhecem a lei, mesmo não a tendo. 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. A pergunta que eu lhe faço é: como é que um pai de família que é canibal sabe que não deve comer o seu próprio filho? Existem famílias de canibais que comem outras pessoas, mas não comem seus próprios filhos. Por que isso acontece? Porque essa família de canibais, ela tem uma lei gravada em seu próprio coração de discernir o que é certo ou o que é errado. Ela sabe que não pode comer o seu próprio filho, porque isso se constitui errado. Então, vai comer o filho dos outros. Esse camarada aí será julgado pela lei gravada em seu próprio coração. Não só a lei gravada em seu próprio coração, mas também a partir de todos os atributos que o Senhor revelou desde a criação do mundo. Essa pergunta, esse quadro aqui, responde como é que Noé foi considerado justo e também responde, ainda que de uma forma muito rápida, responde também como os outros povos que não têm a lei escrita serão julgados. Vamos em frente. Bom, continuando, meus irmãos, quando nós lemos o relato do Gênesis, nós encontramos ali também a história do dilúvio. A igreja sempre acreditou que o dilúvio foi global, só que nos últimos dias vem surgindo aí alguns teólogos que afirmam que, na verdade, o dilúvio não foi global, não foi a terra inteira que foi cheia das águas do Senhor. Na verdade, o dilúvio foi local. Eu apontei aqui algumas objeções dos teólogos que dizem que o dilúvio foi local e também algumas passagens e provas de que o dilúvio foi global. Então vamos ver, mas isso é só para incentivar você a pesquisar mais, ok? Porque os vídeos não podem ficar muito longos e nós não conseguimos abordar todas as coisas aqui, mas aí eu começo a dar insights e palavras-chave até, para você poder fazer as suas pesquisas ali. Vamos lá. Gênesis 7, versículo 11, o escritor do Gênesis diz o seguinte: quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais. Todas as fontes subterrâneas de água jorraram na terra. A palavra que você pode sublinhar aí na sua Bíblia é jorraram na terra e todas as fontes, ok? Isso você começa a se valer para crer que o dilúvio foi global. Mas também, no versículo 19, você começa a ter ali mais provas, ou dentro do relato bíblico, você começa a ter mais informações para crer que o dilúvio foi local. Veja aí, 19. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra. O que é que você pode entender? Os montes mais altos da terra
todos foram cobertos com as águas do dilúvio. O versículo 20. E se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos da terra. Né? O versículo 21. Todos os seres vivos, veja aí, sublinha a palavra todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Novamente no versículo 22, sublinha, tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Aí vem o 23. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão, as aves do céu, todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. 24. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Esses textos aqui têm palavras-chave: tudo, todos, terra, todas as fontes. E as pessoas que acreditam que o dilúvio foi global apegam-se fortemente a esses textos para embasar a sua crença. Segundo, existem fósseis de animais marinhos encontrados em montes. Você pode pesquisar aí no Google, fósseis de animais marinhos encontrados em montes. Qual é a explicação que a ciência pode apresentar para que esses animais marinhos parassem nos montes? E, novamente, o pessoal que crê que o dilúvio foi global diz que os animais marinhos foram parar nos montes através do dilúvio. Terceiro, por que Deus então orienta que os animais entrem em pares e os seres humanos na arca também entrem em pares? Se não para repovoar a terra novamente, senão para trazer à existência um grande número de seres humanos novamente e um grande número de todas os tipos de animais existentes na altura. Por que eles têm que entrar em casais para então, na arca? E o grupo que acredita que o dilúvio foi global crê que realmente quem não entrou na arca, os animais que não foram salvos, morreram. E somente uma pequena parcela para repovoar foi salva. Pedro, numa outra passagem, agora no Novo Testamento, ele vai escrever de uma maneira que nos dá a entender que os apóstolos acreditavam que o dilúvio era global e não local. Na segunda carta que Pedro escreveu, nós encontramos escrito o seguinte, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler também o versículo 7, mas o 6 já nos dá aqui uma grande luz do que aconteceu. Depois, com água destruiu todo mundo. Veja que eu estou a ler a Bíblia na versão NVT, ok? Nova versão transformadora. Depois, com água, Deus destruiu todo o mundo. O versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do juízo, quando todos os perversos serão destruídos. Então, Pedro aqui está a trazer uma abordagem de que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima para todo mundo, para todos os povos. E Pedro usa uma figura do que aconteceu no passado, o dilúvio, e ele diz: todo mundo foi destruído pelo dilúvio. Ok? Eu não apontei aqui no quadro, mas há também relatos em outras civilizações de que no passado aconteceu um dilúvio. Então, como é que essas civilizações têm esses relatos? Como se explica eles terem esse relato? Se o dilúvio foi local, não é possível as outras civilizações terem então relatos do dilúvio. Mas quais são as objeções das pessoas que acreditam que o dilúvio foi local? Primeiro, eles afirmam que na visão do observador, terra não significa o globo. Terra significa o local onde o escritor do Gênesis morava. Yeah? Imagina, você voltando no tempo, não há
satélites, não há telefones, não há meios de transporte rápido, não há. Você não tem ciência de outros lugares além daqueles lugares que você consegue visitar. Então, imagina que nos Estados Unidos, no estado de Mississippi, acontece uma inundação. Quem nunca visitou os outros estados, ele vai dizer que o mundo todo estava inundado. Na compreensão das pessoas que acreditam que o dilúvio foi local, eles dizem que, na verdade, quando o escritor do Gênesis diz terra, ele está a se referir simplesmente ao lugar onde ele estava. Sabe, muitas vezes a ciência tem estado a criticar a igreja, a Bíblia, dizendo que nós afirmamos que o Sol parou. Por exemplo, a Bíblia diz que o Sol parou. Hoje, a ciência comprovou que o Sol não está em movimento, que na verdade a Terra é que gira em torno do Sol. Então, como é possível alguém afirmar na Bíblia que o Sol parou? Novamente, nós defendemos essa pergunta dizendo que na visão do observador, o Sol está em movimento sim. Quando você olha para o Sol, você vê que o Sol se põe e o Sol nasce. Então, na tua visão, o Sol está em movimento. Se você passa 2 dias e o Sol está no mesmo lugar, o que é que você vai dizer? O Sol parou. Essa mesma língua da Bíblia, as pessoas que acreditam que o dilúvio foi local, elas se apropriam dessa maneira de observar as coisas para dizer que o dilúvio não foi global. Inocentes, ok. Se Deus se entristeceu simplesmente com as pessoas lá circunstantes de Noé, por que as outras civilizações também tiveram que pagar, também tiveram que sofrer? Meus irmãos, eu já lhes falei, acho que foi no vídeo de número 1, devocional, eu digo que homem, a palavra homem não está a se referir mais simplesmente a um grupo seleto de pessoas ou a um indivíduo. A palavra homem está a se referir a toda a humanidade. Para Deus, não existe inocente no mundo. Entende isso? Põe na tua cabeça. Não existe inocente no mundo. As únicas pessoas inocentes para Deus são aquelas que foram justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando Deus diz que me entristeci por ter criado o homem, ele não está a falar só dos circunstantes de Noé. Ele está falando da humanidade toda. As pessoas em outras civilizações, elas não eram inocentes coisa nenhuma. Se elas receberam a ira de Deus, então elas eram culpadas. E do mesmo jeito que será culpado todo aquele que receber a ira de Deus. Ok, quero terminar então esse vídeo devocional agora, lhes apresentando as lições que eu tirei enquanto lia desse relato do livro de Gênesis, apresentando o dilúvio. Primeiro, meus irmãos, precisamos lembrar que quando Noé foi construir a arca, não estava necessariamente a chover, mas Noé tinha uma mensagem de que vai chover, Deus vai mandar as águas do dilúvio e vai destruir essa terra, vai chover. Mas as pessoas olhavam para o céu e não viam chuva nenhuma. Hoje nós estamos a viver com a nossa mente cauterizada no pecado, nós estamos a viver relaxados, porque não vemos evidências de chuva, porque nós não vemos evidência de que Jesus vai realmente voltar. Muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente nas campanhas de evangelização que nós temos tido, será que Jesus vai voltar? As pessoas estão a dizer isso há 2000 anos atrás, meu pai morreu acreditando nessa verdade, mas hoje eu não vejo nada. O povo de Noé também não via evidências de chuva e por causa disso eles ficaram relaxados, sentaram, casavam-se, davam-se em casamento. Eles viveram as suas vidas sem considerar que a ira de Deus havia a ser derramada sobre eles. Relaxaram. Não chovia. Preste atenção também à sua vida. Você pode estar a pensar, está a demorar, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Você pode estar a calcular os seus dias de tempo para se voltar para Deus. Não faça isso. Volta-se para Deus hoje, porque Jesus disse que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho vai se manifestar. Eu creio com todas as forças do meu coração na segunda vinda de Jesus Cristo e eu espero com esperança por isso. A segunda lição que eu quero apresentar para vocês é: tenha sensibilidade
quando você ouve a voz de Deus. Se Deus revelar algo para você, no seu íntimo, se Ele dizer, faça isso, vai ali, obedeça ao Senhor. Yeah? E eu quero ligar já a segunda com a terceira. Tenha sensibilidade. Muitas vezes, por falta de sensibilidade, nós ignoramos o que Deus está a nos mandar fazer, para onde o Senhor está a empurrar a nossa vida, quais são os seus planos para nós, por falta de sensibilidade. Nós estamos acostumados a ter garantias de tudo, ok? Se Deus hoje chamasse algumas pessoas do século XXI e dissesse assim, por exemplo, Jorge, sai da tua terra, da tua parentela, eu estou acostumado a ter garantias. Eu perguntaria, onde vou? Vai ter comida? Onde eu vou? Vai ter energia? Onde eu vou? Vai ter água? Onde eu vou? Vai ter conforto para os meus filhos? Eu faria essas perguntas todas por causa da minha falta de sensibilidade em ouvir de que Deus vai me dar tudo que eu preciso no plano que Ele está a me revelar agora. Tenha a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e não simplesmente a voz do coração, a voz da sua humanidade que pede por garantias. Quarta lição que eu tiro do dilúvio: é preciso haver cooperação. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A família de Noé era responsável por cuidar de todos os animais que entraram na arca aos pares. E você sabe, pato, como ele vive. Você sabe, porco, como ele vive. Você sabe os diferentes tipos de animais, como eles vivem. Então, se eles não trabalhassem aí em cooperação, o plano que Noé havia recebido de Deus não devia funcionar de modo algum. De modo algum. Hoje nós temos tantas igrejas a separarem-se uma das outras. Temos tantos irmãos a destruírem ministérios porque não querem mais cooperar. Temos tantas histórias de falta de cooperação no reino de Deus, tantas competições, tantos litígios, tanta luta de ego, mas o plano do Senhor, onde está? Né? Quem vai fazer se nós estamos a lutar entre nós, estamos a competir entre nós? A falta de cooperação realmente tem estado a danificar muito as nossas vidas. Última mensagem, e essa fala muito para o meu coração, é esperança. Esperança. Imagina, Noé e sua família olhavam para a esquerda e para a direita e só viam água, mas eles precisavam ter esperança de que o Senhor não os abandonou no dilúvio. Eles precisavam ter esperança de que o Senhor vai parar essa chuva. Eles precisavam ter esperança de que a arca em algum momento vai parar em terra seca, ok? É preciso ter esperança, é preciso ter fé, porque o mesmo Deus que te enviou é o mesmo Deus que vai dar o sustento, é o mesmo Deus que vai garantir as energias, é o mesmo Deus que vai dar o descanso e a força que você precisa para cumprir o seu projeto. Aleluia, palavras para mim. É o mesmo Deus que vai dar descanso, energia para cumprir esse plano que a gente está a fazer 366 dias de meditação diária na palavra do Senhor. Acredite nisso, creia que o Senhor te chamou e que Deus te abençoe ricamente. Manos, esse foi um vídeo. Eu fiquei muito preocupado ao gravar esse vídeo por causa do tempo, porque eu recebi muito feedback de gente dizendo que não tem internet suficiente, o plano não suporta assistir vídeos tão longos, então eu me preocupei em não falar muito. Há muitas dúvidas que eu devia ter respondido nesse vídeo, não respondi. Eu vou responder no próximo talvez, e eu vou falar pouco dos capítulos para dar mais tempo ao responder as dúvidas, ou individualmente vou respondendo cada um de vocês, só que isso é completamente difícil por causa do meu tempo que é escasso, mas vamos em frente, vamos seguindo, que o Senhor possa ricamente nos abençoar. Valeu, um forte abraço e até amanhã.